Uma vez o homem mais poderoso do mundo, conhecido Marcos Aurelius, tentou viver virtuosamente. Seguindo os princípios históricos, ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregou a muitos prazeres aos quais tinham acesso, como ficar bêbado de vinho e assistir a jogos sádicos no Coliseu. Marcos Aurelius desejava cumprir a tarefa que a fortuna lhe havia dado, que era servir a humanidade. Assim, ele se importava profundamente em cumprir seu propósito, mas para fazer isso, ele precisava se importar menos com coisas que não mereciam ser. Nem sabemos de serem valorizadas, e podemos dizer que são muitas coisas. Um dos conceitos essenciais dos estoicos é o cisma entre coisas que controlamos e coisas que não controlamos, ou qual o manual de Epicteto explica claramente. A maioria, se não todas as coisas além de nossas próprias ações, não estão sob nosso controle. Isso significa que devemos renunciar ao mundo, não necessariamente, mas os estoicos defenderam que devemos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas, e que criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não o fizermos. Quando a vida machuca, muitas vezes significa que nos importamos com coisas sobre as quais não temos controle, e ao fazer isso, permitimos que elas nos controlem e brinquem conosco como marionetes. Então, culpamos os marionetistas por manipularem nossos cordões, quando, na verdade, permitimos que eles façam isso. Mas se paramos de nos importar com eles, eles perdem poder sobre nós e ficaremos tranquilos. Para Marcos Aurelius, não se perturbar com coisas fora de seu controle permitiria que ele enfrentasse as muitas responsabilidades e desafios que enfrentaria como imperador, e se concentrava na tarefa que acreditava ter sido dada pelos deuses. Para Epicteto, isso teve liberdade. Para outras pessoas, não ser afetado por forças externas poderia ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam, e para outros, poderia ser simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida dói, em que coisas devemos parar de nos ocupar e como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marcos Aurelius sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena serem valorizadas. Em suas meditações, Marcos Aurelius diferencia repetidamente entre presente, passado e futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nos importamos demais com elas, ou de maneiras erradas, ou com coisas erradas, para esclarecer e estruturar, começando com o futuro. O futuro, como Kneu já afirmou, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade de nossas vidas, o que implica que nossos pensamentos sobre o futuro são uma fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação costuma se descontrolar, inventando vários cenários do que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. Antecipadamente, pensamos em maneiras de lidar com possíveis resultados, enquanto trememos pela ideia de não saber como o futuro será ou como as coisas acontecerão em nossas vidas. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos o destino nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não pensamos ter previsto, sejam eles melhores ou piores. Por exemplo, planejamos nos últimos anos nos preparar para uma aposentadoria bem merecida que não aconteceu antes do primeiro dia de nossos anos dourados, um diagnóstico de um câncer mortal que nos dá apenas alguns meses de vida, a possibilidade de... Tais eventos levam muito a se preocupar com o fato de que continuamente o melhor pode acontecer, mas também o pior. E se a Terceira Guerra Mundial acontecer? E se eu perder todo o meu dinheiro? Tais resultados adversos são possíveis, mas será necessário que nos preocupemos antecipadamente, assim como fazemos todos os dias. Mas enquanto eles não estiverem acontecendo no presente, não podemos lidar com eles, pois esses eventos simplesmente não estão acontecendo. Eles só existem em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, porque ele não existe fora de nossa mente. E se você está, assim como falei, com esse câncer mortal, o que te impede de viver o dia de hoje e aproveitar cada segundo de sua preciosa vida? Levante-se, erga sua cabeça, independentemente de você estar passando em sua vida, seja algo mínimo ou algo extremamente grande. Coloque sua melhor roupa, seu melhor tênis e vá viver momentos que serão lembrados por você mesmo após a morte. Marcos Aurelius escreveu que não é o peso do futuro que pressionou sobre nós, mas sim o do presente sozinho. Não é o futuro que nos machuca, mas sim como lidamos com ele no presente.
A miséria do futuro acontece no presente e, ironicamente, não é o futuro se desenrolando no presente, pois quando o encontramos já está presente. Quando nos importamos demais com os eventos futuros, a vida eventualmente começa a fazer, pois os sofremos em nossa imaginação, deixando que eles ditem nosso presente. Então, o que Marcos Aurelius disse sobre se preocupar demais com o futuro? Primeiro, consideremos a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbar você. Você o enfrentará se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje você não ar contra o presente. Ele apontou que se ele pudesse lidar com o presente, também poderia lidar com o futuro. Ele disse para si mesmo para não imaginar tudo o que poderia acontecer de terrível, mas sim lidar com a situação que você está vivendo agora, no presente. Quando ele se concentrou no presente, percebeu que poderia suportá-lo e, se esse fosse o caso, por que ele não seria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude se assemelha à ideia do amor fati. O amor é o destino, mas fortificado com a confiança de que somos capazes de passar por isso. O passado. Marcos Aurelius lembrou que si mesmo de como a existência passa rapidamente e desaparece no infinito além do nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é um domínio no qual não podemos operar. O que se foi, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marcos Aurelius afirmou: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida é passado e se foi, ou ainda não foi revelado. Curta, portanto, é a vida do homem, e estreito é o canto da terra em que ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que só ocorre no momento presente, muitas vezes estamos ocupados com essas áreas que estão fora do presente e que não podem ser acessadas, o futuro e o passado. Marcos Aurelius acreditava que o passado não significa nada e é indiferente. No presente não é que os eventos que aconteceram no passado não influenciam o presente, ou que não esperamos aprender com os acontecimentos passados. É apenas que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora do nosso alcance e muitas vezes nossas memórias do passado estão embaralhadas. E as maneiras de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. Nós confiamos em lembranças de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista. Então, o passado não é apenas fora de alcance, nossa lembrança dele também é provavelmente muito imprecisa. No entanto, continuamos nos importando com acontecimentos passados, muitas vezes repetindo-os em nossas mentes, revivendo a dor que eles nos causaram. Alguns acreditam que ao pensar no passado podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado se foi, tudo que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que já foi embora, que nunca mais voltará. Eu queria poder ter isso feito de forma diferente, dizem muitas pessoas, mas elas querem o impossível. Nada pode ser obtido com esses pensamentos, porque eles evocam desejos que nunca poderemos realizar. Ao invés de focar nos eventos passados em si, Marcos Aurelius se concentrou em seus acontecimentos a eles. Não podemos controlar os eventos passados. Muito provavelmente, inicialmente, podemos considerar o passado como um infortúnio. Podemos ter tido uma infância difícil, ou experiências de amizades que terminaram, ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas, de acordo com Marcos Aurelius, a natureza desses eventos não é tão importante. O que importa é como lidamos com eles. Ele afirmou: em Fortune, o que isso tem acontecido não é fortuna. O que isso tem acontecido e eu tenho permanente ileso por isso. Não arrasado pelo presente, nem assustado com o futuro. Isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos por isso. Por que tratar o primeiro como infortúnio e não o segundo como fortuna? Você realmente pode chamar de informação algo que não viola a natureza humana? Ou você acha que algo que não está contra a vontade da natureza pode violá-la? Mas você sabe qual é a vontade dela? O que aconteceu que impede você de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se perceba? Curiosamente, Marcos Aurelius não descartou completamente o valor do passado. Ele acreditava que o passado observado pode nos ensinar sobre o ritmo das coisas, como as coisas vêm e vão, repetindo-se, para que possamos extrapolar o futuro. O presente.
Marcos Aurelius menciona frequentemente que o momento presente é tudo o que temos. É o campo estreito ao qual temos acesso. A partir do presente, podemos olhar para o abismo infinito do passado e para a escuridão impenetrável do futuro. Marcos Aurelius encorajou a se concentrar no que estava em seu controle, o momento de agora. Mas mesmo quando abandonamos o passado e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos importar muito com coisas que não merecem importância. As coisas que estão acontecendo neste exato momento. Muitas vezes estamos insatisfeitos com a forma como a vida se desenrola no momento presente. E quando as coisas não acontecem como desejamos, tendemos a ficar irritados, tristes ou deprimidos. No entanto, para Marcos Aurelius, ficar emocionalmente perturbado pelo que o presente nos traz é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desdobra, não está em nossas mãos, mas como reagimos a isso está. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo, ou porque o que queremos que aconteça não acontece. Marcos Aurelius afirmou que não devemos lutar contra o que fomos obrigados a fazer. Ele comparou as pessoas que lutam contra o presente a porcos, chutando e gritando quando sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar ou saber o que o futuro nos reserva. Não podemos impedir que pessoas lutem em guerras. Não podemos impedir que desastres naturais aconteçam. Não podemos evitar que nos envelheçamos. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender a AOS nossos desejos. Não temos garantia de que as pessoas por quem nos sentimos atraídos também se sentem atraídas por nós. Nem temos certeza de que todos os seres humanos têm as mesmas oportunidades na vida. Isso simplesmente não é possível. Não podemos evitar que desastres naturais aconteçam. Não podemos evitar que nos envelheçamos. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender a AOS nossos desejos. Não temos garantia de que as pessoas por quem nos sentimos atraídos também se sentem atraídas por nós. Nem temos certeza de que todos os seres humanos têm as mesmas oportunidades na vida. Isso simplesmente não é possível. Não podemos evitar que desastres naturais aconteçam. Não podemos evitar que nos envelheçamos. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender a AOS nossos desejos. Não temos garantia de que as pessoas por quem nos sentimos atraídos também se sentem atraídas por nós, nem temos certeza de que todos os seres humanos têm as mesmas oportunidades na vida. Isso simplesmente não é possível. Ficamos com raiva porque não temos o que queremos e tristes porque nos deparamos com o que não gostamos. E assim o momento presente se torna uma câmara de tortura em que sofremos à mercê do futuro, ou ao contrário, estamos tão encantados com o momento presente que nos agarramos a ele, com medo de perder o que temos. Mas com o nosso envolvimento total em tudo ao nosso redor, passageiro e invernal, muitas vezes não conseguimos ver o que realmente está sob nosso controle. Nossas escolhas, nossas ações e nossas opiniões. Marcos Aurelius via a lei da natureza como nosso mestre. Se fugimos dela ou sentimos tristeza ou raiva por ela, não passamos de desertores e fugitivos. Aceitamos os caminhos da natureza, abraçá-los e focar em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia sendo desgostosos ou apegados às nossas comunidades. Portanto, a mensagem de Marcos Aurelius é que devemos nos concentrar no presente, aceitar as situações como elas são, lidar com elas com virtude e sabedoria, e não nos perturbarmos com o passado ou nos preocuparmos em excesso com o futuro. É um chamado para viver uma vida de equanimidade, acessível e autodisciplina, independentemente das circunstâncias externas. Espero que essas reflexões sobre a filosofia de Marcos Aurelius o inspirem a se importar menos com coisas que não valem a pena serem valorizadas em sua própria vida.